É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração, para que a palavra de Deus possa ter objetivo na tua vida. Você precisa parar, ouvir, entender, compreender e obedecer a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida da plenitude de Deus, da minha esposa, da minha filha que está me assistindo agora, Verônica, e muitas pessoas. E que a graça do Senhor Deus possa vir sobre nós essa noite e derramar copiosas bênçãos sobre os nossos corações. Porque a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, mas eu quero ler com vocês o capítulo 1, como diz o Cântico de Moisés: escutai, céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Gotejará como a chuva meu ensino, destilará como orvalho meu discurso, como chuvisco sobre a grama e como as gotas sobre a erva, porque o nome do Senhor está sendo proclamado. Ele diz no capítulo 32, versículo 11, para a nossa meditação: como a águia que desperta a sua ninhada, volteia sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Aqui nós compreendemos algo muito importante, que é uma lição, é um aprendizado, porque a palavra de Deus está impregnada de aprendizado. Aliás, a palavra de Deus é um eterno aprendizado, porque pela palavra nós somos gerados de novo, pela palavra nós somos curados, pela palavra somos salvos, pela palavra nós ganhamos a dimensão da fé. E nesta noite o texto nos leva a uma reflexão sobre águia, sobre a palavra águia. É interessante, curioso, que Moisés ele usa essa metáfora, ele usa esse simbolismo da águia para dizer que a águia desperta a sua ninhada. E o texto nos mostra que envolve um terno cuidado, pois a mãe águia ocupa todo o seu tempo cuidando da prole, protegendo, provendo e cuidando. A palavra de Deus nos mostra que a misericórdia do Senhor não tem limites. Então a águia mãe é misericordiosa para com os filhotes, pois não invade abruptamente o ninho, mas antes faz algum barulho para alertá-los quanto à sua presença. Agora, a sensibilidade dessa ave, ela não chega abruptamente no seu ninho. Ela voa em volta do ninho, como nós lemos, ela volteia sobre os filhotes, para não assustar os filhotes, para dar a eles entender que ela está chegando, para tranquilizar o coração deles. É importante, quando nós estamos no período de treinamento, de aprendizado, nós não machucarmos a nossa alma. Pelo contrário, a palavra de Deus essa noite nos leva a uma reflexão tremenda de que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos a Ele. E o texto nos leva a essa realidade, porque Deus queria cuidar e ensinar o seu povo no deserto, levá-los a uma revelação, ao entendimento claro, objetivo daquilo que Ele pretendia fazer com o seu povo. E aqui Moisés ele usa o simbolismo da águia, que envolve um terno cuidado, pois a mãe ocupa todo o seu tempo cuidando da prole. Aqui nós aprendemos uma lição muito grande. Ela não invade abruptamente o seu ninho, mas antes faz um barulho, ela volteia
para alertá-los: ei, estou chegando, estou perto de vocês, não preciso ficar com medo, sou eu, estou chegando. Assim Deus quer que você sinta o cuidado dele e perceba, ele chega de uma maneira calma, perene, para tranquilizar o meu e o teu coração. Talvez você que está me ouvindo nesse exato momento possa estar passando por grandes situações, por situações as mais difíceis, mais delicadas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele está no comando, no controle. E o que nós acabamos de ler aqui é um princípio de aprendizado muito grande, porque Deus estava levando aquele povo ao aprendizado, aprender a conhecê-lo na sua essência, na sua grandiosidade. Porque na verdade aquele povo era um povo que havia saído do cativeiro, um povo que sabia receber ordens, era um povo que vivia debaixo de pressão, era um povo machucado, traumatizado. E quando o Senhor tira eles do Egito, dá uma demonstração com o Mar Vermelho, eles ficam atônitos, Deus opera maravilhas no meio deles, eles viram maravilhas sendo operadas, mas era um povo traumatizado por causa da escravidão, por causa da pressão do faraó e da toda a sua estrutura política do Egito. Assim somos nós, estamos debaixo de grande pressão dos nossos governos, de situações, de questionamentos, de uma série de coisas que envolvem, e acabamos somatizando essas coisas. Isso vai mexer na nossa estrutura psicológica, emocional, e a nossa memória RAM, ela assimila, ela realmente toma para si rapidamente, e ela acaba inserindo nas matrizes, e aí fica todas aquelas informações. E essas informações, elas podem ser acionadas na medida que nós nos assustamos, que nos deparamos com situações adversas, os gavetões se abrem e nós passamos a viver todo tipo de pressão. E o Senhor Deus está tendo cuidado. É interessante nesse texto, quando nós lemos aqui, que a mãe águia, ela não chega abruptamente no ninho, mas antes ela faz algum barulho para alertá-los quanto à sua presença. E a metáfora da águia refere-se aos cuidados paternais de Deus, que se mostra sábio e amoroso. Uma águia precisa forçar os seus filhotes para fora do ninho, se tiver de aprender a voar. É isso que Deus está dizendo para nós nesses dias. Eu quero treinar vocês, eu quero tirar vocês do ninho, do comodismo, do casulo, porque vocês precisam aprender a enfrentar lutas, perseguições, enfrentar turbulências, enfrentar temporais, enfrentar todo tipo de situações e não perder a doçura da fé, não perder a comunhão, porque o objetivo de Satanás é roubar de nós a essência de um evangelho poderoso, de um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus paterno, um Deus como Moisés mostra na metáfora e usa a águia como um simbolismo de um amor, de uma mãe protegendo a sua ninhada, protegendo a sua prole. Então nesta noite eu quero que você creia que o Senhor está conosco também, dizendo: filha meu, filha minha, você pode sair do ninho, você pode sair desse contexto, porque eu vou te ajudar, eu vou pelejar por ti, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de detalhes da sua vida, ainda que você não compreenda, ainda que você tenha uma vida assustada, traumatizada, carrega uma vida traumática, mas essa noite o Espírito de Deus, aonde você estiver, o Espírito Santo, Ele vai curar você, Ele vai destraumatizar você, Ele vai limpar você, Ele vai projetar você para um novo tempo, para que você possa saber que Deus não desiste de você. Ele vai te ensinar a voar, Ele vai te ensinar você a dar os passos, Ele vai te ensinar você a guerrear, Ele vai ensinar você tudo aquilo que você precisa saber, porque Ele é o grande ensinador de justiça nosso. Por isso, alegra o teu coração e não desfaleça na tua vida, no teu entendimento. Observe bem, mas o filhote, ao sair do ninho, despenca no ar. Ele despenca no ar, ele vai em queda livre, incapaz ainda de voar na primeira tentativa. Então a mãe sai ao seu encalço e apara o filhote no ar. Olha que coisa linda. Assim também Yahvé cuidava do seu povo fraco, inclinado
ao erro. Deus está sempre presente a fim de amar-nos, amparar-nos. Por isso, creia que nesta noite a palavra de Deus ela está indo ao teu encontro, para que você possa se sentir seguro, para que você venha se sentir protegido, não desamparado, porque esse Deus que decidiu amar você, esse Deus que entrou em aliança com você, com berite com você, em aliança com você, Ele jamais te deixará, porque o Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele há de concluir. Por isso, não desfaleça o teu coração e creia que Deus é assim. Deus está sempre presente a fim de amparar-nos, se necessário for. É então que aprendemos a utilizar nossas asas. É isso que Deus quer, aprender a utilizar a ferramenta, a fé, a palavra que está na tua boca. Por isso você tem que crer. Quando você entrar em lutas, dificuldades, não desfaleça, não questione a veracidade da promessa, porque o primeiro passo é fugir como Elias fugiu pelo deserto errante de Berseba, pedindo a morte. Muitas vezes nós somos confrontados e quando nós somatizamos situações, nós abrimos erosões tremendas psicológicas e emocionais, entramos num estado de hemorragia psicológica e emocional, nos enfraquecemos, começamos a andar titubeando, e nisso nós caímos ao solo, somos derrotados. Mas essa noite, aonde você estiver, a palavra do Senhor Deus está no teu encontro agora, para fortalecer, revitalizar você, tonificar você, preparar você, aparelhar você, colocar você de pé, agigantar você, colocar você numa dimensão de autoridade, de poder e de graça, porque você é escolhido de Deus, o Senhor te escolheu para uma grande obra. Por isso Deus está te ensinando a usar as suas asas. Aqui vamos trocar, usar a sua fé, usar a ousadia, a intrepidez da palavra que está na sua vida. O Logos habita em você, você é hospedeiro eterno dele. Não tenha medo, não desfaleça, porque o Senhor está contigo. Então agora nós aprendemos nesse contexto a utilizar as nossas asas. Então podemos cumprir nossas missões. Esse é o objetivo do Senhor. Israel tinha que cumprir a sua missão. Israel tinha que peregrinar, tinha que marchar, tinha que chegar até a terra prometida. Desafios, N desafios iriam surgir no caminho deles, mas o Senhor estava com eles. Quando eles se depararam, chegaram ao poço, as águas de Mara, eles não puderam tomar aquela água porque não era água potável, era água amarga. E eles começaram a questionar. Logo o Senhor Deus deu uma direção a Moisés. Ele pegou um galho e lançou sobre a água e adoçou aquela água, ou seja, tornou aquela água potável. O que Deus queria mostrar para aquele povo? Que Ele iria adoçar a peregrinação. Deus iria adoçar a caminhada daquele povo para que eles pudessem ser fortalecidos, enfrentar os seus adversários para tomar posse da promessa. A promessa nós temos, você tem, eu tenho, mas nós temos que lutar, temos que nos apropriar, temos que avançar na promessa, acreditando que a promessa passa por tempos de dificuldade, a promessa passa por estações calamitosas, tenebrosas, chuvosas, de invernos e uma série de acontecimentos. Pode estar acontecendo aquele que tem a promessa de Deus, mas aquele que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, porque passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Se você crê nisso, glorifica o Senhor onde você está, porque o Senhor é um Deus presente, e mesmo assim o Senhor não se afasta para longe, pronto para intervir, se precisar disso. No livro de Lucas, capítulo 3, 34, onde Jesus usou a metáfora da galinha. Olha que coisa linda. Outra ave que cuida muito da segurança dos seus pintinhos. Por isso, ela abriga os seus pintainhos debaixo das suas asas para protegê-los, para que eles se sintam amparados, protegidos, seguros. É esse que o Senhor está passando para você nessa noite. Ele vai tranquilizar o teu coração. Ele vai derramar uma unção de ousadia. Você vai se sentir amparada. Você vai se sentir fortalecida. Você vai se sentir fortalecido. Você não vai ter medo. Você vai ter paz no teu coração, porque o príncipe da paz está do teu lado. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Então, aqui nós temos também o simbolismo, a metáfora da galinha que cuida dos seus pintainhos, outra ave que cuida muito da segurança dos seus filhotes, sua prole. E no livro de Jó 39, 27 a 30, onde a águia é elogiada como objeto de providência divina. Vamos dar uma passadinha
até o livro de Jó, para que nós possamos realmente entender e compreender. Jó 39. Olha que coisa tremenda. Jó 39. Jó 39. Jó 39, versículo 27 a 30. Olha que coisa linda. Ou se remonta a águia ao seu mandato, e põe alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos avistam desde longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Agora preste bem atenção. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Deus está dizendo que Ele está colocando você no lugar seguro, no lugar alto, no lugar protegido, lugar inatingível, porque você tem a promessa. Ele está preparando você, Ele está cuidando de você, Ele está lapidando você, Ele está cuidando de você, forjando você, burilando você para a grande obra que Ele tem na sua vida. Por isso, meu querido, não temas, é isso que o Senhor está dizendo. E quando Moisés usa o cântico, ele usa o simbolismo da águia para mostrar o cuidado paterno de Deus em cuidar do seu povo. Vocês não vão perecer no deserto, vocês têm uma promessa, vocês têm a terra prometida, e o Senhor Deus não vai deixar vocês como a águia. Ela estava instruindo seus filhotes, mas ela não deixava de olhar para eles e cuidar deles. Coisa interessante quando nós estamos vendo isso. Então, a águia abre as asas a fim de ensinar os seus filhos a voar, mas também para ampará-los quando se cansam. Aqui está um cuidado, um princípio. O Senhor está nos treinando. O Senhor está te preparando. Suas mãos podem enfraquecer. Suas mãos podem enfraquecer, você pode perder os reflexos, você pode perder o sentido, e você pode perecer, mas o Senhor estando ao teu lado, Ele te recompõe, Ele te fortalece, Ele te coloca de pé, porque o Senhor, Ele cuida de você, porque você tem a promessa. Então creia. Davi era um grande guerreiro, manuseava muito bem a sua espada, ele batalhava, ele lutava, de tantas guerras com os filisteus, chegou uma hora que ele cansou, enfraqueceu, e os seus sentidos, os seus reflexos diminuíram. E havia lá um dos filhos dos gigantes que estava de olho nele com a espada virgem, que ainda não tinha sido usada. E aquele gigante visualizou, estudou o comportamento do rei Davi, estudou a estrutura dele enfraquecida, estressada, debilitado. Ele disse: agora é a hora, eu vou apagar a lâmpada de Israel, e esse povo saberá que os filisteus têm honra na terra. Não, a honra estava com Davi. Deus havia prometido a ele dar o reino e o trono de Israel. E quando o inimigo filisteu, o gigante, partiu para cima de Davi, Abisai estava de sentinela, Abisai estava cuidando de Davi. Eu quero dizer que ainda que você esteja na luta, na peleja, Labaquia, Serga, Lavassúbia, o Espírito de Deus está ao teu lado. Abisai representa o Espírito Santo, Abisai representa a presença gloriosa, eficante de Deus. Lumitai sub para te proteger. E quando aquele gigante armou o golpe para dar, Abisai interferiu, lutou e matou, destruiu o gigante e disse: a lâmpada de Israel permanece acesa, ela não se apagará. Então eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus continua na tua vida, te protegendo. Ainda que as lutas cheguem diante de você, ainda que os tremores cheguem diante de você, o Senhor vai cuidar de você, Ele vai pelejar por você, Ele vai te ajudar, Ele vai cuidar dos seus sentimentos. Ainda que você se vê fraca, enfraquecida, debilitada, tentando retroceder, recuar, o Senhor Deus manda você se colocar de pé, porque Ele te prepara, Ele te potencializa. O Deus de cuidados que cuidou de Davi, Ele vai cuidar de você também nessa noite. Se você pode glorificar Deus, você glorifica nessa noite, porque o Senhor Deus é um Deus poderoso. Então, a águia abre as suas asas, a fim de ensinar seus filhos a voar, mas também para ampará-los quando se cansam. A águia, devido ao seu extraordinário afeto, carrega o filhote nas costas quando eles ficam cansados. A mesma figura simbólica usada nesse do capítulo 19. Vamos dar uma olhadinha. Esse do capítulo 19. Coisa tremenda. Nós estamos vivenciando aqui. Esse 19.
Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal. Coisa linda. E povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja o cuidado do Senhor, como o Senhor age, como o Senhor opera poderosamente, como o Senhor trabalha de uma maneira poderosa. Olha outro texto para ilustrar aquilo que nós estamos vendo aqui. É algo assim tremendo da parte do Senhor. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Olha que coisa linda. Olha que a palavra de Deus diz aqui. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a nação de Israel está aqui, porque em Apocalipse capítulo 12, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo sua lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, esse que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então Satanás queria destruir o filho, representando Cristo, representando Israel. Então nesta noite, eu quero lhe dizer uma coisa: quando Satanás lhe perseguir, Deus lhe dará asas de águia, para você voar longe, acima das turbulências, acima do perigo. Pode acreditar nisso, não é brincadeira, não é jargão de pregador, não. Porque a palavra de Deus diz no profeta Isaías que muitos correrão, se cansarão, mas aqueles que no Senhor subirão e voarão como águias. Eu creio que nessa noite Deus está te dando autoridade. E a Bíblia diz que foram dadas à mulher 2 asas, Felipe, de grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar onde é sustentada por um tempos e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que eu aprendo aqui? Que Deus está no comando, Deus está nos protegendo. Eu tenho a promessa, Ele está cuidando de mim, como a mamãe águia cuida da sua prole, como a mamãe águia cuida dos seus filhotes. Aqui nós temos o cuidado paterno de Deus, o amor eterno do Senhor. E a Bíblia nos diz: assim só o Senhor guiou Yahvé, como se fosse uma águia, guiou seus filhos por aqueles lugares difíceis, tanto no Egito quanto no ermo. Coisa linda, importante para os nossos dias que estamos vivendo, onde a igreja tem perdido o foco, onde a igreja tem perdido a essência, onde a igreja tem perdido a visão, onde as pessoas estão perdidas, traumatizadas. Nós temos uma sociedade traumatizada, esgotada, que adoece coletivamente. Mas nessa noite eu quero lhe dizer: o mesmo Deus que falou através de Moisés, usando o simbolismo águia, a metáfora águia, para mostrar o cuidado paterno dele concernente aos filhos de Israel, como a mamãe águia lançou cuidados sobre os seus filhotes, protegendo a sua prole de uma maneira poderosa, instruindo e guiando. Nós estamos sendo preparados para um novo tempo. Deus vai nos colocar numa nova dimensão. Ramanto e decomanaga sub entre furga e lavachobinência. Ramanto e decomanaga subinência. Eu quero te dizer que nesta noite o Espírito Santo está visitando o teu lar. O Espírito Santo está visitando a tua família. O Espírito Santo está visitando o teu coração. E Ele está agora fortalecendo, Ele preparando e falando de uma maneira poderosa, sussurrando o teu coração, teus ouvidos, a tua audição, para que você não tenha medo. Ele não vai fazer barulho. Elias estava amedrontado, Felipe, na caverna, depois de ter fugido pelo deserto.
E ali veio trovões, veio relâmpago, veio barulho, veio fogo, veio terremoto, veio coisas espantosas, mas nada daquilo Deus estava. Mas quando houve aquela calma, aquele momento perene, ele ouviu aquela voz que ouviu: Elias, sai para fora, porque eu estou aqui para te abraçar. Rabacandarabacai, ramanto e decomanaga subdecai, rubicanahachurian decomana subinência, alamantiobenência. Mamãe águia não faz barulho, ela está apenas volteando o ninho para dizer para ele: estou chegando, sou eu, não é o inimigo, não é uma ave destruidora, mas sou eu, a mamãe, que vou proteger você. Trouxe alimento para vocês, vocês estão em treinamento comigo. Olha como Deus ensina o seu povo. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Assim só o Senhor guiou Yahvé como se fosse uma águia. Felipe guiou seus filhos por aqueles lugares difíceis, tanto no Egito como no ermo, assim como as pequenas águias se vão fortalecendo com a ajuda da mamãe. Assim também Israel foi fortalecido e se tornou uma nação distinta, diferenciada. Deus está preparando você para você ser diferenciado. Você vai ter uma oitava a mais. Você vai ser diferente, porque você tem a marca do Senhor. Você tem a marca do Senhor Deus na tua vida. Você que suspira pela cidade, pelo clamor, que não aceita essas abominações, Deus está marcando você, separando você, para que você possa ter um ministério diferenciado, um ministério de ousadia, de intrepidez e autoridade, para fazer diferença. Você vai aprender a voar pela fé sobre as calamidades. Você vai enfrentar tufões, você vai enfrentar tsunamis, você vai enfrentar toda sorte de perseguições, mas você não perde a doçura da fé, você não perde a comunhão, você não perde a vitória que Deus colocou nas tuas mãos. Ou seja, você não perde a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos, o cetro de autoridade. Muito bem, assim como as pequenas águias se vão fortalecendo com a ajuda da sua mamãe, assim também Israel, olha que coisa linda, foi fortalecido e se tornou uma nação distinta. Assim também eu também estou sendo fortalecido. Você que me ouve, que me assiste, está sendo fortalecida para ser também a nação santa de Deus, distinta, para fazer a diferença, porque a palavra de Deus diz claramente: a porta que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. Tendo pouca força, mas guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da grande turbulência, da grande tentação, porque você conheceu meu nome e guardou a minha palavra. E o Senhor Deus tem uma recompensa para você, amém? Então, olha que coisa linda, ninguém mais guiou o povo de Israel além de Yahvé. Por isso mesmo é um absurdo que Israel quisesse seguir a ídolos de madeira, pedra ou metal. É como se a pequena águia quisesse proteção da parte de algum pedaço de madeira ou metal, ou da parte de uma pedra. O Egito estava repleto de deuses sem vida. O Brasil está repleto de Deus sem vida, inútil. Israel não poderia, nem ao menos pensar em pedir ajuda de algum mero ídolo. Antes Yahvé havia ajudado Israel e destruído seus ídolos do Egito, os adversários de Israel. E Yahvé tinha guiado Israel para fora do Egito, indo adiante deles uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Coisa interessante, quero que você entenda, leia comigo nesse momento, para que você saiba e compreenda que Deus não desiste de você. Isaías 31. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quanto o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como ajudados, e todos juntamente serão consumidos. Então, no capítulo 30, ai dos que descem, ai dos filhos rebeldes, ai dos filhotes das águias rebeldes, diz o Senhor.
que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobre com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado ao pecado, que desce ao Egito sem perguntar a minha boca, para se fortalecer com a força de Faraó, para combinar a sombra do Egito. Deus nessa noite está interrompendo. Deus está dizendo que Ele é o Senhor que cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua vida. Isaac queria descer ao Egito para semear, para plantar. E o Senhor diz: fique em Gerar, porque neste ano que você plantar nessa terra empedernida, essa terra, segundo os olhos, a ótica dos agrônomos, engenheiros, ela é impossível uma semente germinar, brotar e dar uma safra, dar uma colheita. Mas quando Deus manda você lançar a semente, quando Deus manda você colocar as mãos, quando Deus manda você fazer, executa, porque Ele sabe o que está fazendo. E Isaac lançou a semente e colheu 100 por 1 naquele ano, e o Senhor enriqueceu, o Senhor abençoou. Lutaram contra ele, fecharam os poços de Isaac, mas o Senhor abria outros poços. E assim é contigo, meu irmão. Uma porta se abre, se fecha, outra se abre. Deus está no comando da sua vida, porque Ele te ama, Ele tem algo grande na sua vida. Por isso, acredite, porque o Espírito de Deus está na terra para fazer algo grande. Levanta a tua cabeça e não desanima, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Eu quero ler um texto aqui na Bíblia Sagrada, que retrata muito bem daquilo que nós estamos falando, porque Deus, Ele é um Deus poderoso para mostrar, fazer algo grande. A palavra do Senhor é preciosa. Quando o Senhor Deus, Ele moveu o coração dos reis da terra, o Senhor Deus, Ele mostra algo assim tremendo, porque nós temos que aprender que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que opera de uma maneira poderosa. E muitas vezes Satanás, ele quer confundir, ele quer nos fazer perder a cabeça, sair da promessa, sair da rota da promessa e nos deixar dentro de um contexto de ameaças. Mas o Senhor Deus é um Deus poderoso, é um Deus que cuida das nossas vidas, e Ele é um Deus forte, poderoso, e Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. Por isso descansa no Senhor Deus, porque nesta noite o Espírito de Deus, Ele está na sua frente para guiar a sua vida, para que o Senhor Deus possa tocar na sua vida de uma maneira poderosa. A palavra de Deus nos ensina que Deus tem um cuidado muito grande, e a palavra do Senhor Deus, Ele nos fortalece. Eu quero nesse momento que você creia, que você entenda que o Senhor Deus está fazendo uma obra poderosa. Então nós aprendemos aqui, nesse texto, de que Deus cuida de nós. Abra a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia. Realmente, um texto muito interessante. Está no livro de Oséias, capítulo 11, onde Oséias fala agora a respeito de Efraim. Quando Israel era menino, capítulo 11, eu amei e do Egito chamei meu filho, mas como chamava assim, saíam da sua face, sacrificava os balaíns, queimava incenso, as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos braços, mas não conheceram que eu os curava. Olha que coisa interessante. O coração amoroso de Deus, dos pais, passa para os filhos. Deus nessa noite revela, ou melhor, Ele se revela como um pai que é carinhoso, próximo dos seus filhos. Ele é sensível às minhas, às suas necessidades, próximo dos seus filhos e sensível às necessidades, ensinando, encorajando, ajudando, curando-os, dando ordem para executar. O crescimento não é algo que Ele deixa ao acaso. Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, cuida da sua prole. Em outras palavras, Ele é um Deus que cuidadosamente educa e alimenta os seus filhos. O coração de Deus em relação aos seus filhos é carinhosamente retratado no seu significado. Então, Oséias, que significa libertador ou socorro, o nome de Oséias, a origem hebraica, Yasha, indica que libertação ou ajuda é oferecida livre e abertamente, provendo um abrigo de segurança para cada filho de Deus. Este é um modelo bíblico para os pais. Quero que você anote isso daí, que é muito importante. Deus confia filhos aos pais,
permitindo o seu próprio coração amoroso flua dele aos pais, depois os filhos. Porque é interessante como Deus nos cuida. Efraim era ambicioso, idólatra, e Deus estava cuidando. Deus usa o profeta Oséias para curar, para mostrar a realidade das coisas, a realidade do pecado, da desobediência, e também o cuidado paterno de Deus, o amor eterno do Senhor. Que Deus nessa noite possa te encorajar. Que o Senhor Deus nessa noite, Ele possa te encorajar. Porque a palavra de Deus nos ensina claramente no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, quando Jesus apazigua a tempestade. Muito conhecido esse texto, mas aqui nós aprendemos que Jesus, Ele usou a mudança climática, extrai uma lição de fé para o crescimento e desenvolvimento dos seus discípulos, como a águia cuidando dos seus filhotes. O objetivo de Jesus era interagi-los com o mundo sobrenatural, porque eles eram homens naturais, eles não tinham a dimensão daqueles ventos, e Jesus queria que a fé deles fosse além da visão costumeira. Eles eram conhecedores de situações, mas não tinham a dimensão do momento. É isso que o Senhor quer, nos ensinar, nos preparar, nos condicionar para enfrentarmos lutas e todo tipo de situações que vêm contra nós, para nos abater. Mas a palavra do Senhor nessa noite tem por objetivo nos fortalecer, nos treinar, nos forjar, nos burilar, nos colocar diante dEle como filhos amados, preparados para resistir. Porque nós temos que entender uma coisa: como a águia não abandona seus filhotes, ela está sempre por perto, e quando eles não conseguem voar, estão em queda livre, ela dá um voo rasante, e ampara, coloca nas suas costas, e volta de novo para o lugar de segurança, que é o ninho, que é o lugar protegido. Deus essa noite está dizendo que a tua casa é o ninho. Deus está cuidando de você, Deus está te preparando, porque a sua família está sendo preparada para enfrentar um novo tempo, um tempo novo. O mundo mudou, a internet, o mundo globalizado. Então nós precisamos entender que as fronteiras foram abertas, foram rompidas, mas nós estamos plugados, antenados do Senhor, sabendo que situações difíceis, o Senhor dá um voo rasante dos céus e nos ampara e nos segura, porque somos propriedade peculiar dele. Creia, descansa no Senhor Deus, porque nesta noite a palavra de Deus tem por objetivo treinar você, preparar você, colocar você diante das dificuldades como um guerreiro, como uma guerreira, como aquele que não retrocede, como aquele que não abandona, como aquele que aguenta firme, suporta o insuportável e tem a vitória, porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Deus está te condicionando, porque nós entramos numa era difícil, estamos enfrentando os adversários que nós não vemos, adversários que até então a igreja não conhecia, mas o Senhor está abrindo os seus olhos, te colocando numa dimensão. Deus está te preparando você para enfrentar as mais densas tempestades, mas você não vai morrer, você não vai ser destruído, porque o Senhor te habilita, Ele te capacita a passar pelo meio dos tufões, dos tsunamis, e você sair do outro lado com a bandeira da vitória, porque vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor sairá e alvorará a bandeira da vitória. Então receba a bandeira da vitória agora, receba a vitória, receba a cura, aonde estiver um caroço agora, aonde estiver uma dor em você agora, uma dor nos braços, uma dor na perna, uma dor no coração, na mente, aonde estiver uma inflamação, uma infecção, onde estiver uma paralisia, onde estiver um tumor, onde estiver uma parte morta do teu corpo, eu declaro saúde agora. Receba, Shakomandaga Samandaya Sé, Ramanto e Defurga Lamassubinense. Eu quero declarar a vitória sobre a tua casa. A partir de agora nós vamos orar nesse momento e o Senhor vai cuidar da sua vida.
eterno Deus e Pai Todo-Poderoso. Moisés mostrou ao povo de Israel o cuidado, o zelo, o treinamento, o amor, o companheirismo de Yahvé, e fez a comparação, e fez o simbolismo da águia, para mostrar àquele povo que Deus não ia desistir deles, que Deus estava tirando eles do ninho, para colocá-los realmente dentro de um contexto de vida que eles precisavam viver, mas não desqualificados, preparados, mas viver uma vida plena. E Deus está te preparando para viver a plenitude do Espírito, porque Deus tem pressa. Deus vai colocar uma velocidade do Espírito. Você vai voar de um lado para o outro, você vai correr de um lado para o outro. Uma hora você vai estar aqui operando maravilhas, outra hora você vai estar do outro lado. O Senhor estará te usando poderosamente. Eu quero liberar uma unção profética sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Receba a cura agora. Quem estiver me ouvindo irá me ouvir. Receba o milagre de Deus. Toda a seta de doenças, enfermidades e opressões e abatimentos, todo trauma, todo ranço, toda mazela do inimigo, seja removido no amor de Cristo agora. Receba a bondade do Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.